Apocalipse capítulo 20, versículos 7 a 15, diz assim a poderosa palavra do Senhor: Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gogue e Magogue, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo dos céus e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco e aquele que se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes, os pequenos, postos em pé diante do trono. O livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregavam os mortos que neles haviam, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Queridos irmãos, estamos no último ciclo de Apocalipse. Apocalipse capítulo 20, começa o último ciclo de repetições, dos 7 ciclos de repetições que há nesse maravilhoso livro. Irmãos, esse livro, esse ciclo começa com a prisão de Satanás, com os 1000 anos de encarceramento. Nós já falamos que a prisão dele é simbólica, e no encontro anterior, você pode aí encontrar no nosso canal do YouTube da Igreja Presbiteriana do Prado, que essa soltura, essa prisão dele é uma figura que o William Hendrickson que utiliza, é um cachorro com uma coleira, por exemplo, de 2 metros ou de 20 metros, uma coleira de 20 metros, ele só tem um poder de atuação de 20 metros de circunferência, tá? Então a atuação dele é limitada. Então, fora desses 20 metros simbólicos, ele não tem vez, ele não tem atuação. Mas aonde ele está atuante, onde ele pode atuar, ele atua. Bom, irmãos? Então ele foi destituído de um certo acesso ou poder na era presente, em que reina o povo de Deus, em que o povo de Deus está reinando com Cristo espiritualmente nesses 1000 anos de representação simbólica, que representa a primeira vinda de Jesus até o advento do anticristo, que precede aí a vinda de Cristo também, tá bom? Que é próximo da vinda de Jesus. E assim, como é que a igreja reina? O povo de Deus, o povo espiritual do Senhor, ele está pregando o evangelho, está anunciando Cristo, está demonstrando o poder do evangelho nos povos, e Satanás não pode impedir isso. E aí, os países que estão prendendo aí, matando os crentes, eles não estão impedindo o poder do avanço da palavra. Eles impedem a ação física das pessoas até, mas o avanço do evangelho, a palavra de Deus, não. O apóstolo Paulo falou isso, que eu posso estar preso, a palavra de Deus não está. Interessante. O pastor Francisco Zapata, um boliviano, já faleceu, ele disse assim, ele era um tetraplégico, irmãos, só movia a cabeça, viu? Então, todos os 4 os membros superiores e inferiores ele não mexia, via numa cama, né? E na igreja que ele estava, cuidando, pastoreando, pastor Francisco Zapata, ele disse assim: eu posso ser tetraplégico, mas a palavra de Deus não. Então é o avanço do evangelho. Não há limites para a ação do evangelho. Então a palavra de Deus está sendo propagada, o reino de Deus está sendo difundido, sendo pregado, anunciado. Então
Satanás, ele não tem vez, está detido com relação a isso. Antes de Cristo, né, ele tinha todo o domínio sobre os povos. Deus se revelou ao povo só, a um povo só. E através desse povo, era para que os povos, quando viessem, conhecessem o Evangelho, conhecessem a lei de Deus, a palavra de Deus. Israel falhou na sua missão. E aí, Satanás prendia, detinha tantos povos em suas mãos. Mas hoje não. A vinda de Cristo, o reino de Deus chegou. O domínio de Deus chegou. E aí, através do Messias, a palavra do Senhor, ela vai sendo difundida em todos os países. Há pelo menos um crente lá, um crente salvo em Cristo Jesus. Mas não em todos os povos. Países sim, povos não. O Brasil tem muitos povos que ainda não tem um crente lá, naquele povo, né? Por aí vai. E aí, irmãos, vamos aqui para o verso 7, em que Satanás ele é solto. E essa soltura, né, após o milênio, após completar os 1000 anos, essa soltura nós entendemos que é igual ao tempo da manifestação do anticristo, ou da apostasia, da propagação da falsa religião, e o convencimento ideológico das multidões. As multidões vão sendo enganadas com o falso evangelho, com o advento político do anticristo. E isso nós entendemos, nós amilenistas entendemos que é a soltura de Satanás, ou seja, ele vai ser solto para seduzir, enganar as nações. E quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Aí no verso 8 diz: e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra. Ou seja, gente de todos os povos, uma massa grandiosa de pessoas serão enganadas pelos prodígios e sinais e maravilhas que serão feitos, falsos prodígios, né, falsos milagres aí feitos por Satanás e seu exército, e seu bando, né? Falsa religião e também a falso governo cristão, né? Que é aí o advento do anticristo, tá? Que anticristo é querer ser parecido com Cristo, irmãos. É exercer um messianismo. Eu vou resolver o problema da fome. Eu vou resolver o problema das religiões. Eu vou unir as religiões. Esse anticristo já foi confundido com o Papa, mas não é o Papa, tá? Então, esse anticristo aí vai surgir no fim dos tempos. Esse período também, irmãos, essa soltura é o período da grande tribulação, ou seja, de tamanha pressão sobre o povo de Deus. O que é que esse período se chama? É a batalha final, ou seja, vai aqui, ó, a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, no verso 8, Gog e Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número dessas é como a areia do mar. Verso 9, marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo dos céus e os consumiu. Irmãos, esse período do advento do anticristo, o período da grande tribulação, é um período também de tempo abreviado. Ou seja, o tempo que estamos vivendo é um tempo majoritariamente, é um tempo consideravelmente longo. Mas o próprio Jesus falou que se não tivesse abreviado aqueles dias, ou seja, os dias finais, nós vivemos os últimos dias, porém, os últimos dos últimos dias, vamos dizer assim, né? Esse tempo abreviado está lá em Mateus 24, 22 a 24, diz assim: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser: eis que o Cristo está aqui ou ali,
não lhes deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que, se possível, enganariam até os escolhidos, ou seja, os eleitos. Jesus está falando que há um povo eleito, graças a Deus. Irmãos, é sério. E aqui os falsos cristos, falsos profetas, e o anticristo, né, que é uma espécie de falso Cristo também, é essa manifestação deles, a grande apostasia nesse mundo. O que é apostasia, irmãos? Não é simplesmente um abandono da fé. A pessoa bebia e a pessoa virou cristão, depois voltou a beber. Pessoas, aquele que não vai mais para a igreja. Irmãos, isso é uma apostasia? Mas a apostasia que a Bíblia está dizendo é um grande volume de gente dentro das igrejas, dentro do povo de Deus, dentro do povo físico, em que vão se desviar legitimamente do genuíno evangelho. Ou seja, o camarada é pregador, ele de repente ele adota uma teologia falsa, como uma teologia da prosperidade. Começa a dizer que, não é? E por aí vai, porque a gente já sabe, né? Não preciso repetir aqui. A falsa teologia da prosperidade é um exemplo de apostasia, mas ainda vai se intensificar, meus irmãos. Isso aí é fichinha. O falso evangelho é ideológico, que vai se propagando essa falsa religião, tá? Lembra lá da grande prostituta? Ela apresenta isso também, essa falsa religião dentro de um sistema econômico que gira em torno da economia. A maioria da falsa religião, eles estão atrelados à economia. Veja os coaches, veja a teologia da prosperidade. É uma falsa religião que está atrelada à economia. A grande prostituta. Você é católico, você é evangélico, você é espírita, bota todo mundo num bolo só. Isso é prostituição, irmãos, espiritual. Os coaches, o que é que eles fazem? Vários nomes aí no Brasil estão surgindo e ao redor do mundo também. Falsos mestres aí. Eles pegam uma coisa de supervalorizar o ego humano e aí começa a dizer aquilo que agrada ao seu coração, usando o evangelho, usando a palavra. Porque falso evangelho, irmão, ele usa parte do evangelho, mas ele incrementa, ele injeta algo nesse evangelho. O evangelho é puro, o evangelho é simples, não precisa de injetar, de mascarar, de incremento, não precisa de um creme, não. Puro, tranquilo. E aí, o que esses homens fazem? Eles atraem multidões, e é caro, viu? Conseguir um show desses homens é caro. Ouvi dizer que um deles aí a trazer eles para Recife 50 mil, para cima, para mais, 100 mil reais, e por aí vai. Para ele vai ser alugado por as pessoas, pelos ouvintes. Os ouvintes vão ouvir o que querem e vão se sentir encorajados pela palavra de Deus. Isso é um resquício da apostasia, viu, irmãos? Ainda vai chegar até pior. Na soltura de Satanás vai ser muito pior, né? Esses que vivem de milagres que quer milagre de outras igrejas também, que não é a universal, nem a mundial, mas outras igrejas sérias que as pessoas vivem atrás, já correndo atrás de milagre. Em vez de querer o evangelho, a palavra de Deus, querem outras coisas para benefício próprio, vão ser também enganados, tá? Então, irmãos, um evangelho politizado, um evangelho foco em milagres, um evangelho em cima de dinheiro, isso caracteriza a apostasia, ou seja, as pessoas estão dentro do evangelho, né, aparentemente, mas estão desviadas. Isso é apostasia.
Então, irmãos, aqui essa batalha final, Gog e Magog, é uma batalha que já foi falada na Bíblia várias vezes. Tá? Essa batalha final, nós interpretamos que é o período da grande tribulação, a grande provação do que o povo de Deus vai estar passando no último tempo do fim. E essa batalha final, ela é interessante que ela é repetida na Bíblia. E as pessoas pensam que Apocalipse tem umas 3, 4 batalhas finais. Irmãos, batalha final tem aqui, capítulo 11, verso 7, diz assim: quando estiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e matará. E o seu cadáver estará na praça e por aí vai. Aqui as duas testemunhas, tá? Que se fala aí, que é o povo de Deus. As duas testemunhas, representando todo o povo de Deus. E aqui a batalha parece vencida, mas essas testemunhas vão o quê? Ressuscitar. Por aí vai. Essa é a primeira menção, a batalha final. A segunda menção é Apocalipse 16, 13 a 16. Apocalipse 16, do verso 13 a 16, diz assim a palavra de Deus: então vi sair da boca do dragão, da boca da besta, da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se veja a sua vergonha. Então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Um exemplo de batalha final. Capítulo 19 também, do verso 19, diz assim: então me falou o anjo, escreve... verso 19, aliás, do capítulo 19. E vi a besta e os reis da terra com os seus exércitos congregados para a peleja contra aquele que estava montado no cavalo e contra o seu exército. Todas essas batalhas finais, né? Vai haver 4 batalhas finais? Vai não, irmãos, pelo amor de Deus, é uma só, tá? No período final, em que o povo de Deus vai ser cercado pelas hostes malignas levantadas pelo inimigo, por esses sistemas, né, e as pessoas que não creem no Senhor. E irmãos, e aqui nessa passagem, Gog e Magog, é uma descrição da batalha final lá no Antigo Testamento, lá em Ezequiel, capítulo 38, 39, não precisa abrir, tá? Gog e Magog certamente é o nome pessoal de um príncipe de Meseque e Tubal, na Ásia Menor. Lembra lá da Ásia Menor, que João está escrevendo a crentes que estão aonde? Na Ásia Menor, as 7 igrejas da Ásia. Então Ezequiel está profetizando contra o príncipe de lá, e está profetizando algumas coisas que se encaixam muito bem aqui no reino final. Ali era a batalha lá contra Israel, e aqui a batalha final contra o povo de Deus. Gog é um príncipe, é um rei, né? E Magog significa terra de Gog, somente isso, tá bom? Ou seja, representa todo esse planeta, os 4 cantos da terra. Pessoas de todos os povos estarão combatendo contra o povo de Deus, contra o povo eleito do Senhor. E tanto que o texto diz que o número dessas é como a areia do mar, ou seja, uma multidão incontável de pessoas contra o povo de Deus. É interessante, queridos, que nós devemos considerar o seguinte: que Satanás mesmo não forçará a sua própria soltura da prisão. Ele não vai, vou soltar agora, não. Deus é que vai soltá-lo.
Porém, Deus lhe permitirá enganar livremente as nações uma vez mais, como nos tempos anteriores à era cristã. Isso significa que ele pode passar em revista suas forças para difundir a falsidade com toda a amplitude, desencaminhando as massas da humanidade e deflagrando guerra contra o povo de Deus. Gog e Magog, queridos, são termos simbólicos que aludem às extensas forças congregadas dos 4 cantos da terra, não de uma nem de outras ou duas nações. Mas, segundo Agostinho de Hipona, ele diz assim: essas nações subirão contra a igreja em protesto final e mundial. Se hoje já existem perseguições, e basta algum servo de Deus se destacar na humanidade, que as pessoas logo o marginalizam, no tempo final vai ser muito pior, um tempo de provação terrível. Agora aqui, queridos, eu gosto dessa expressão aqui, e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Alguns que levam em termos literais vão dizer que o povo de Deus, um remanescente de Israel, a igreja para uns, a igreja já subiu no arrebatamento, que a pessoa desaparece. E aí, alguns eleitos de Israel, que vão se converter no final, segundo essa teologia, né? Alguns que seguem o literal, vão dizer que lá em Jerusalém, todo esse povo aí com o corpo glorificado, não sei como, vão estar vivendo esses 1000 anos, e depois desses 1000 anos serão cercados. E Jesus virá com um cavalo branco de coroa, e tal, bem literal mesmo. E aí os exércitos vão se reunir para pelejar contra o povo de Deus e contra o Cordeiro. Tanques e canhões. Tem um filme chamado Armagedon. Armagedon não é esse não. Megido. Tá lá no final, as guerras lá, os tanques de guerra, tudo. Megido, nome do filme. Então isso tem se propagado muito, irmãos. Essa visão literal dessa batalha. E aqui, esse acampamento, que até a novela lá do Edir Macedo, né, não sei, Apocalipse, né? Foi Apocalipse, a novela. Tá lá, literalmente, Jesus no cavalo branco, tá lá o falso profeta, a besta cercando, um acampamento mesmo no deserto da Judéia. Ô irmãos, pelo amor de Deus, irmãos, esse acampamento é muito profundo, essa expressão. Eu gosto demais dessa expressão, porque ela está representando o seguinte: essa é provavelmente uma referência aos acampamentos das 12 tribos de Israel no Antigo Testamento, que durante as 12 tribos ao redor do tabernáculo durante a peregrinação no deserto. Está lá em Êxodo 33, de 7 a 11, né? E também em Números 2, de 1 a 34. E foi nesses acampamentos que a Shekinah resplandeceu, ou seja, a glória de Deus estava onde? No acampamento. Olha que interessante. A primeira passagem em que a palavra acampamento é usada é em Êxodo 14, 19 e 20. E a presença de Deus foi experimentada ali. Está lá em Deuteronômio também, 23, 14. Ou seja, irmãos, o povo de Deus é um povo que vive acampado. Veja que coisa maravilhosa. É um povo que sabe que a sua terra não é aqui. É um povo peregrino. Quem tem as suas barracas é porque é um peregrino. Lembra lá que o povo de Deus estava 42 paradas no deserto? É um símbolo de que o povo de Deus não é daqui. Ele está progredindo, está avançando para onde? Para a terra prometida. Os santos são o povo peregrino de Deus que agora encontram um lar
e são protegidos por Deus. Por mais que há uma tentativa de destruir o povo de Deus no tempo do fim, o povo de Deus ainda sai prevalecendo sobre as hostes do mal. E assim, irmãos, esse acampamento não é Jerusalém, Judéia, lá não. E cidade querida é o povo de Deus. Essa cidade querida, lembra lá que são duas cidades, a Nova Jerusalém, que é o povo de Deus, e a Babilônia, a grande, que é o povo ímpio, que é o sistema ímpio deste mundo. Tá bom? Então, esses contrastes aí da cidade de Jerusalém e a cidade celestial. E Jerusalém significa Yerushalayim, que é hebraico, significa o Senhor da paz. Nós somos, o nome do Senhor está sobre nós, irmãos. Somos do Senhor da paz. Somos o povo que vive em paz com o Senhor, porque Jesus nos deu essa paz, de estar em paz com Deus, essa reconciliação, tá? Então somos esse povo de Deus aí, tá bom? Então aqui o diabo, verso 10, no verso 9 ainda, desceu porém fogo do céu e os consumiu. Nessa batalha final, Jesus vem e vem derrubar, destruir todo toda essa ajuntamento contra o povo de Deus, né? E no verso 10, o diabo, sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde se encontra não somente a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e de noite pelos séculos de séculos. Interessante, né? Então, irmãos, aqui é o juízo, é o julgamento sobre toda a impiedade e perversão em que a humanidade se segurou, em Satanás, do falso profeta e a besta, que é o anticristo, ou seja, a falsa religião, o falso Cristo e Satanás, que também queria domar esse poder. Então todos eles jogados numa representação de consumição eterna, fogo. É algo terrível que eternamente estarão sendo consumidos. Irmãos, no juízo final, nós vamos partir aqui para o juízo final, grande e terrível juízo final. Irmãos, quando eu leio essa passagem, eu fico pensando, meu Deus, e fulano, e cicrano, e beltrano, e a parentela, e aqueles que ainda não se reconciliaram com o Senhor, né? O juízo final, irmãos, vai ser um juízo terrível. Irmãos, só o verso 11 dá uma agonia. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Irmãos, o grande trono branco, ele é falado a primeira vez, sabe aonde? Apocalipse capítulo 4. A primeira vez que João tem a visão celestial, João foi levado em espírito ao céu, e ele vê o quê? Um grande trono branco. Apocalipse capítulo 4. E aqui ele se vale de uma expressão hebraica de judeus, em que aquele que se assenta no trono, ele não diz o nome, aquele que se assenta no trono. Alguns fazem questão de afirmar que aqui é uma expressão que vai denotar que tanto o Pai como o Filho estarão julgando a humanidade. E aqui o julgamento, irmãos, ele não é do povo de Deus, é um julgamento dos ímpios, daquele que não quer nenhum compromisso, não quer nenhuma lealdade com Cristo das Escrituras. E nesse trono branco, demonstrando aí uma grande majestade, de um juiz que vai julgar segundo os critérios que ele estabeleceu, não vai haver, irmãos,
nenhuma absorção, revogação, nada vai impedir que as pessoas sejam condenadas. Naquela passagem, a imagem ressaltava a majestade de Deus em seu trono, mas a cena atual apresenta um juiz em seu trono. Branco é pureza e triunfo. Lembra lá que os generais, quando ganhavam as batalhas, eles voltavam de branco, entravam na cidade de branco. Então, branco no Império Romano significa vitória, vitorioso, triunfo. E também, para a expressão hebraica, né, para os judeus, branco é pureza, enquanto para os romanos é triunfo, vitória. Significa as duas coisas. O nosso Deus é puro e é vitorioso sobre toda a impiedade. E aqui, irmãos, ele vai julgar. Vi também os mortos, no verso 12, né, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida. E foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Irmãos, vários livros foram abertos. Acredito, né, que vários anjos estão lá acompanhando o grande trono. Estão abrindo os livros. Aqui nessa linguagem aqui, os livros são rolos, gigantescos rolos, que estão descritos os atos, pensamentos, ações, omissões de todas as pessoas de todas as épocas. Vai ter nem para onde correr. Tudo está lá registrado. Sabe por que isso? Não é para as pessoas serem salvas, é para que a condenação seja de acordo com as obras das pessoas. Irmãos, as pessoas vão ser julgadas de acordo com o que Deus estabeleceu para elas e o que elas fizeram durante a vida. Aqui elas não vão ter uma chance de salvar-se, porque está aberto o livro da vida. E quem não foi achado, quem foi? Todos que estão sendo julgados. E quem foi achado no livro da vida já foi assegurado. Lembra lá da cena que Jesus diz que os bodes à esquerda e as ovelhas à direita? O que é bode? Se você consultar qualquer criador de bode, ele vai dizer, isso eu já ouvi também deles, né? Os bodes, eles não conseguem viver juntos. Eles não obedecem à voz de um pastor. Eles vivem dispersos, cada um por si. E tem que colocar um sino, né? Para você saber onde é que está aquele bode. É assim que vive a humanidade, dependendo de si mesmo, achando que por conta própria vai achar a salvação. Deus está em todo lugar. E por aí vai, expressões como essa. Achando que pela sua própria bondade será salvo. Os bodes são assim. Mas as ovelhas não. Todo criador de ovelha diz. Elas obedecem. Tem uma outra que fica, uma lapadinha, ela se orienta. E ovelha gosta de andar junto. Elas são assim, são domáveis, são dóceis, são mansas. Bode não, bode é bravo. Bode, mexe comigo não, que eu quero estar só. Ninguém mexe. Por isso que Jesus usou essa expressão: bodes à esquerda, ovelhas à direita. Então as ovelhas já estarão com Cristo. Já foram julgadas, já receberam o galardão celestial. Porque o apóstolo Paulo diz que nós compareceremos ao tribunal de Cristo. Julgados também. Haverá também níveis de... Depois vou falar sobre isso, né? No céu, né? Sobre essas questões de níveis. Nós não sabemos não o que seja, mas haverá níveis aí de premiação, de galardão. Como também no inferno há níveis de condenação. Como assim? Lá em Lucas, não anotei aqui, Lucas 10, se não me engano. E digo-vos
Jesus diz assim: e digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Ou seja, os 70 foram pregar para aquelas pessoas, naquelas aldeias, os 70 discípulos quando voltaram, e Jesus falou isso: olha, se aquela cidade lá ouviu do Cristo, do Evangelho, ela é pior, se ela não crer, ela é pior do que Sodoma e Gomorra. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já há muito assentadas em saco em cinza se teriam arrependido. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no juízo do que para vós. Quem vos ouve a vós, a mim me ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim me rejeita, e quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Então Jesus está falando, queridos, que se aquelas pessoas que ouviram do Evangelho, tiveram acesso à palavra, rejeitaram, elas são consideradas pior do que Sodoma e Gomorra, pior do que os diluvianos. Já pensou? Jesus avisou várias vezes que no dia do juízo haverá menos rigor para os antediluvianos, menos rigor para os ninivitas, menos rigor para os sodomitas do que para aquela pessoa que rejeitou o Evangelho. Como é que se mede, queridos, essa condenação do inferno? Do lago de fogo, né? Inferno é uma coisa, o lago de fogo é outra. Como é que se mede isso? É pelo conhecimento que a pessoa tem. Pelo conhecimento, pelo acesso ao Evangelho que a pessoa teve. Ou seja, quanto mais conhecimento e exposição ao Evangelho, mais terrível vai ser o julgamento das pessoas que rejeitaram. Exatamente. Os sodomitas não ouviram do Evangelho da graça que nós ouvimos. Os antediluvianos também não. Mas estão punidos, porque rejeitaram a Deus. E por causa da sua iniquidade. E aí, o rigor dessa condenação eterna vai ser menos para eles do que para as pessoas de Cristo para frente. E também os falsos mestres, né? Os falsos mestres vão ser pior ainda, porque eles tiveram conhecimento, muito conhecimento do Evangelho, mas preferiram deturpar o Evangelho. Não vai existir um bom lugar na condenação eterna não, no lago de fogo vai ter não, bom lugar não. Na nossa cabeça, lago de fogo, peraí, vai todo mundo queimar igual, né? Mas só Deus sabe, eu não quero saber. Eu estando lá no céu, estou despreocupado com o lago de fogo, eu não sei como vai ser isso. Mas vai haver uma certa categoria de punição. Irmãos, para exemplificar, né, o que é que as pessoas hoje, por que as pessoas já estão no inferno e agora vão ressuscitar e vão ser condenadas pelo lago de fogo, enxofre? Como assim? Hoje, o sistema penitenciário funciona assim: quem vai para o presídio, ele vai aguardar julgamento. Vamos dizer que o presídio é um inferno, representa um inferno, que hoje a pessoa já está lá em punição, né, e está aguardando o julgamento final. Vai vir a sentença pelo grande trono branco, e aí vai vir a penitenciária. Você que já foi policial sabe, né? Então, penitenciária é para quem está pagando a pena, e é regime fechado. Tudo isso aqui, né, essas expressões, pequenos e grandes, é pessoas famosas, grandes políticos, grandes autoridades, e pequenos são pessoas anônimas, todos eles condenados. Veja que interessante no verso 13:
Deu o mar os mortos que neles estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Oxe, como assim? Veja, o mar enxotou as pessoas. O inferno enxotou as pessoas. É interessante, né? Quando se fala aqui a morte e o além é o mesmo que inferno, viu, irmãos? É Hades em grego, é o mesmo que inferno, lugar dos mortos. Então, esse mar pode ser o mar físico. Planeta é o planeta mar, é o planeta água. Nosso planeta surgiu a partir da água, isso é fato. Então, a expressão aqui que virão do planeta Terra, essas pessoas, ou seja, uma ressurreição. A morte, o inferno, todos eles vão entregar aí. E esse julgamento, irmãos, é uma dimensão cósmica. Não vai ser na terra, não vai ser no céu, não vai ser em canto nenhum. Lembra lá que na expressão no verso 11, né? Cuja presença fugiram o quê? A terra e o céu. Ou seja, os céus e a terra, o apóstolo Pedro fala na sua segunda carta, no capítulo 3, que a terra vai se enrolar, o universo inteiro vai se enrolar como um rolo, e vai ser renovado. Ou seja, aqui vai ser uma dimensão que só Deus sabe onde é que vai ser isso. Mas nem na terra, nem no céu, nem no inferno, né? E aí, a presença dessas coisas, o universo fugiu da presença de Deus, ou seja, é grandioso demais para que as coisas fiquem ali. Deus é grandioso demais. Veja, o céu e a terra fugiu. É uma expressão que denota essa grandiosidade do Senhor. E aí, irmãos, o próprio inferno e a morte e o inferno foram lançados para dentro do lado de fogo. A morte e o inferno são pessoas? Não. É uma expressão, que está significando que nunca, jamais a morte existirá, nem inferno existirá. Ou seja, é aniquilação da morte e do inferno. Não existirá mais. Agora, o fato das pessoas serem lançadas no lago de fogo, a pessoa existe. Bom, então cuidado para aquela doutrina da morte aí, da aniquilação da alma. As pessoas não vão ser aniquiladas, elas vão sofrer as duras penas eternamente. Tá bom, irmãos? E aqui, queridos, é uma expressão muito forte, que não foi achado no livro da vida, foi lançado para dentro do lago de fogo. Sobre essas categorias de quem vai sofrer mais ou menos, a gente não sabe, não cabe a nós, mas sim temer ao Senhor. Então, diante de tudo isso, né, o que é que vamos estar diante de Deus, né? De que lado nós estamos? Se estamos do lado de Cristo ou longe dele? Se estamos do lado do Cordeiro ou do lado de Satanás? Não tem como, irmãos, participar meio a meio. Precisamos avaliar onde está a nossa vida, tá bom? Se eu apenas frequento a igreja porque alguém me obriga a frequentar, se eu apenas estou frequentando, ou se eu realmente estou do lado de Cristo, porque muitos que frequentam estarão entre esses que estão condenados aqui. Que Deus tenha misericórdia em nome de Jesus.